Olá, meus amores, mais uma história e a de hoje é o Padre Sem Cabeça. Quem contava essa história era meu pai, Raimundo Santos, quando ele era vivo. Meu pai contava muitas histórias, na realidade ele é o responsável por eu gostar tanto de história de contos populares, porque ele recontava as histórias que contavam para ele, e eu acabei escrevendo um livro com várias histórias que ele contava das aventuras que ele vivenciou por vários lugares onde ele andava. Ele caçava, ele pescava e ele também viajava em uma embarcação. Então ele contava essa história que aconteceu com ele quando ele era adolescente, em torno de 15, 16 anos. E ele morava em um lugar chamado Tabatinga, que foi o lugar onde ele nasceu. Tabatinga, município de Juruti, Pará. E próximo de onde ele morava tinha um lago, uma igreja bem velha, na realidade o resto de uma igreja, e um cemitério muito antigo. E eles passavam por aquele lugar sempre. E ou era de carroça, ou caminhando, ou tinha que atravessar o lago de canoa. Então a mãe dele fazia farinha, e nessa época ela foi fazer farinha na casa de um vizinho. Não era muito próximo, era em torno de 1.500 metros de distância de onde eles moravam. Mas meu pai era muito corajoso, desde adolescente, desde menino, na realidade. E ela lembrou lá por volta das 6 horas, 6h30 da tarde, que ela tinha esquecido lamparina em casa. E ela pediu que ele fosse até em casa para buscar, já que eles iam voltar tarde da noite. E ele foi embora caminhando, porque ele gostava muito de caminhar, de brincar, de correr. E ele caminhou e foi lá do jeito dele, de adolescente. Quando ele saiu no final, na boca do ramal, já próximo do cemitério da igreja, já era em torno lá de 7h30, 8 horas da noite. Ele não estava muito escuro porque era uma noite enluarada. E na época, quando ele morava nesse lugar, as pessoas comentavam que sempre viam um tal padre próximo dessa igreja ou saindo da igreja. E era um padre que andava com o incensário na mão, aceso, mas que quando eles olhavam, aquele padre não tinha rosto, era apenas uma caveira no lugar do rosto. Meu pai não acreditava. Ele era um homem muito corajoso, então ele foi embora. Quando ele se aproximou do cemitério, que ele tinha que passar na frente da igreja, ele viu um padre saindo de dentro da igreja, mas a igreja não funcionava há muito tempo, porque era só o resto de uma igreja. E ele ficou observando aquele padre. Só que o padre era assustador, porque o padre não é que ele não tivesse rosto, ele não tinha cabeça, era do pescoço para baixo. E ele estava realmente com o incensário na mão. Meu pai ficou apavorado e começou a correr. E sentia as pernas fracas, a cabeça dele parecia que crescia. Começou a sentir muitos arrepios e o padre saiu correndo atrás dele. Então ele tinha que atravessar o lago, ou de canoa, ou ele tinha que rodar o lago, caminhando. E ele viu que ele não ia conseguir rodar porque era bem distante. E o que ele fez? Ele nem sequer lembrou da canoa. Ele caiu na água e mergulhou e começou a nadar. Só que ele ainda ouviu uma frase que o padre disse: "O que te vá?" E ele começou a sentir grandes arrepios e assovio atrás dele. E ele nadou muito. Quando ele conseguiu atravessar o lago, ele já atravessou com muita febre, muita dor de cabeça, muita tonteira. E ele correu muito, começou a correr bastante. Só que no meio do caminho, ele começou a perder a consciência e desmaiou. Lá por volta das 9h30, 10 horas da noite, um casal de idosos ia passando e viram ele jogado na estrada. E pegaram, carregaram e levaram para a casa da avó. Quando ele chegou na casa da avó, muito debilitado. E ele não conseguiu entender o que tinha acontecido com ele e ele só foi acordar no outro dia. Gente, ele acordou e ele delirava. Tinha momentos que ele falava o que estava acontecendo, mas em outros ele começava a delirar. Começava a gritar assustado, que aquele padre ia levá-lo para algum lugar. Eu sei que os meus avós ficaram muito preocupados, meus bisavós, e levaram ele a um curador. E aí o curador disse que ele estava sendo assombrado, na realidade era um espírito maligno que estava tentando levá-lo para algum lugar. E que ele não podia mais ficar naquele lugar, morando naquele lugar, que ele ia ser sempre assombrado por aquela criatura, por aquela coisa sinistra, aquela assombração. Então ele passou por vários tratamentos com esse curador, e quando ele ficou curado, ele teve que se mudar daquele lugar. Infelizmente ele não pôde morar mais naquele lugar, ele teve que se mudar, e foi quando ele começou a trabalhar em uma embarcação e começou a viajar de Santarém, Manaus, num navio do meu avô. E foi quando ele conheceu a minha mãe,